Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica usa incenso em sua liturgia? A palavra incenso vem do termo latino incendere, que significa queimar. Ela costuma ser utilizada como substantivo para designar tanto uma substância aromática que, se queimada, libera uma fumaça perfumada, quanto a fumaça em si. Também é usada como verbo para descrever o processo de incenção, ou seja, de espalhar a fumaça. Na antiguidade, o incenso era uma mercadoria muito valiosa. Presentear-se alguém com incenso era algo significativo. A comercialização de especiarias constituía a base econômica da famosa rota comercial do incenso no Oriente Médio. Com 2.414 quilômetros de extensão, que prosperou entre os séculos 3 a.C. e 2 d.C. Percorriam essa rota caravanas de camelos que saíam do Iêmen e cruzavam a Arábia Saudita e a Jordânia e paravam no que é hoje o Porto de Gaza israelense. Esse porto era despachados para a Europa incenso, especiarias e outros bens valiosos. A rota se deu aos cidadãos do Império Romano a possibilidade de desfrutarem do perfume de incensos, como o Líbano e a mirra, dos sabores de diferentes especiarias orientais, exóticas, e de sais fundamentais para o cozimento e preservação da comida. O uso de incenso no culto religioso antecede ao cristianismo em milhares de anos. Portanto, no Oriente Médio, por volta do ano 2000 a.C., na China, com a queima de cássia e sândalo. E depois, no Ocidente, o uso de incenso tem sido há tempos um elemento integral de muitas celebrações religiosas. Ele aparece no Talmud e na Bíblia o menciona 170 vezes o uso de incenso no culto judaico, no templo. Continuou por muito tempo, mesmo depois do surgimento do cristianismo. E certamente influenciou a Igreja Católica no uso do incenso nas celebrações litúrgicas. A documentação mais antiga sobre o uso do incenso durante a liturgia sacrificial católica vem da Igreja Oriental. Os rituais da liturgia divina de São Tiago e São Marcos, datados no século V, incluem o uso do incenso na Igreja Ocidental. E o Ordo de Romanos, século VIII. E de Santo Amândio, datado no século VII. Menciona o uso do incenso durante a procissão do bispo, em direção ao altar, na Sexta-feira da Paixão. A história documentada do incensamento evangélico, livro dos evangélicos, durante a missa do século XI. O uso de incenso na liturgia continuou a ser desenvolvido ao longo de muitos anos, até chegar no que hoje conhecemos. E por que usamos o incenso nas nossas missas? Bom, no Antigo Testamento, Deus mandou o seu povo queimar incenso. Podemos encontrar no livro de Êxodo 37 e 40:27, entre outras passagens. O incenso é um sacramental usado para a veneração, a bênção e a santificação. Sua fumaça expressa um senso de mistério e reverência. É um lembrete da presença odorífera do nosso Senhor. Seu uso acrescenta à missa uma áurea de solenidade. A imagem e o odor da fumaça
reforçam a transcendência da missa, que liga o céu à terra e permite que entremos na presença de Deus. A fumaça simboliza o zelo ardente da fé, que deveria consumir todos os cristãos, ao passo que a fragrância simboliza a virtude cristã. O incensamento também ele pode ser entendido no contexto de um holocausto oferecido a Deus. No Antigo Testamento, as oferendas de animais eram parcial ou completamente consumidas pelo fogo. Em última análise, queimar uma coisa significava entregá-la a Deus. Em sua monografia, Os Sinais Sagrados, Monsenhor Romano Guardini, 1885 a 1968, uma grande influência nos escritos do Papa Bento XVI. Ele usou estas belas palavras para falar do uso do incenso. A queima do incenso é um rito generoso e belo. Os grãos luminosos do incenso, não depositados sobre o carvão incandescente, o incensário é balançado e a fumaça perfumada sobe em nuvens. A qualidade musical do ritmo e na doçura é como no caso da música. Há também a completa ausência de utilidade prática. Trata-se de um desperdício pródigo de matéria preciosa. É uma torrente que brota do amor dado livremente. Então, o incenso é uma fumaça do incenso em chamas, do próprio incenso, que tem chamas sido oferecidos como dons a Deus, e outros desde a antiguidade. No sentido visual, o mais prático, a fumaça perfumada sobe também e simboliza nossas orações subindo ao céu. O pão e o vinho depositados sobre o altar pelo sacerdote, acompanhados das fórmulas prescritas. O sacerdote pode incendiar os dons colocados sobre o altar, depois a cruz e o próprio altar. Deste modo, se pretende significar que a oblação e oração da igreja se elevam com o fumo do incenso, à presença de Deus. Depois o sacerdote, por causa do sagrado ministério, e o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser incensados pelo diácono ou por outro ministro. O uso do incenso é semelhante à unção de Jesus por Maria em Betânia. É tão livre e sem finalidade quanto a beleza, e queimado e consumido com amor que dura depois da morte. E a alma árida ainda se manifesta e faz a mesma pergunta: que há de bom nisso? É o oferecimento de um doce sabor que, segundo as Escrituras, equivale às orações dos santos. O incenso é o símbolo da oração. Como a oração em estado puro não tem em vista nada para si, ergue-se como glória no fim de um salmo de adoração e ação de graças a Deus por sua imensa glória. A fumaça do incenso purifica de modo simbólico tudo o que toca. Isso é muito bem ilustrado pela prática rica em símbolos do rito caldeu da Igreja Católica. Aqueles que se preparam para receber a Sagrada Comunhão durante o Santo Orbuno, o santo sacrifício no rito caldeu. Primeiro, purificam suas mãos, posicionando-as sobre a fumaça que sai do vaso com incenso incandescente, de modo semelhante no rito moronita da Igreja Católica, os vasos sagrados, cálice, paterna e a pala. São invertidos e posicionados sobre o incenso incandescente durante sua purificação, a fim de que possam capturar a fumaça perfumada.
Como o incenso é usado na missa? O sacerdote, ao pôr incenso no túrbulo, benze com o sinal da cruz, sem dizer nada. Antes e depois da incenção, faz-se uma inclinação profunda para a pessoa ou coisa incensada, exceto ao altar, e as oblatas para o sacrifício da missa. Incensam-se com 3 ductos do túrbulo o Santíssimo Sacramento, as relíquias da Santa Cruz e as imagens do Senhor, exposta à veneração pública, e obladas para o sacrifício da missa, a cruz do altar, o evangelário, o crito pascal, o sacerdote e o povo. Com 2 ductos incensam-se as relíquias e imagens dos santos, exposta à veneração pública, e só se dá início à celebração quando se incensa o altar. A incenção do altar faz-se com simples ínclitos do seguinte modo: se o altar está separado da parede, o sacerdote incensa-o em toda a volta. E se o altar não está separado da parede, o sacerdote incensa-o primeiro do lado direito e depois do lado esquerdo. Se a cruz está sobre o altar ou junto dele, é incensada antes da incenção do altar. Aliás, é incensada quando o sacerdote passa diante dela. O sacerdote incensa as oblatas com 3 ductos do túrbulo antes de incensar a cruz e o altar, ou fazendo com que o túrbulo, o sinal da cruz, sobre as oblatas. E qual o incenso é usado na missa? Vamos à resposta. De modo semelhante, o parágrafo 276 permite o uso de incenso nos seguintes momentos durante a celebração da missa. O queimar o incenso ou a incenção exprime reverência à oração, como vem significado na Sagrada Escritura, no Salmo 140 e no livro de Apocalipse 8:3. Pode-se usar o incenso em qualquer forma de celebração da missa: durante a procissão de entrada, no princípio da missa para incensar a cruz e o altar, na procissão e proclamação do Evangelho, depois de colocados o pão e o cálice sobre o altar, para incensar as oblatas, a cruz, o altar, o sacerdote e o povo. A ostensão da hóstia do cálice depois de consagrado. O incenso também é usado na Quinta-feira Santa, durante a procissão com o Santíssimo Sacramento, até o altar da reposição. Na Vigília Pascal, 5 unidades de incenso encapuzado, muitas vezes feito para que se pareça com um prego vermelho, são asfixiadas no círio pascal. Essas 5 unidades representam as 5 chagas de Cristo, uma em cada mão, uma em cada pé e o lado perfurado pela lança. Em missas de defuntos, os restos mortais do falecido e o caixão podem ser incensados, bem como o local do sepultamento. Agora podemos ver também que se usa o incenso fora da missa. O incenso é usado pela Igreja em muitas situações, fora da missa, por volta do final do século IV. A peregrina Etéria Silvia testemunhou o uso de incenso na vigília do ofício de domingo em Jerusalém. Hoje, muitos indivíduos, clérigos e leigos, incluem a queima do incenso como parte da rétia da liturgia, das horas ou durante orações privadas, para eles formuladas. Os livros dos rituais do século VI e do século IX documentam o uso do incenso na leitura do Evangelho de Ofenório e na bênção do Santíssimo Sacramento. O incenso é usado em várias procissões solenes, funerais, dedicação de novas igrejas, cemitérios e elementos com novos altares, sinos, vasos sagrados
e novas cópias do Evangelho. O incenso também é usado no rito da consagração do crisma e na bênção dos óleos sagrados, durante o canto do Evangelho e nas orações solenes da manhã e na noite do ofício divino. Os grãos do incenso são colocados no sepulcro de novos altares consagrados, junto com as relíquias dos santos, para representar o funeral dos antigos mártires e simbolizar as orações do santo a quem pertencem as relíquias. Ele é queimado sobre novos altares durante o seu processo de consagração antes do primeiro uso. Aí, finalmente, o olíbano e a mirra muitas vezes são abençoados na missa da Epifânia, para comemorar a visita dos Reis Magos ao menino Jesus. O incenso é distribuído aos participantes, que poderão usá-lo em seus próprios altares familiares, e também na Páscoa, em preparação de suas velas pascais caseiras. A fé católica e a liturgia utiliza todos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Sem dúvida trata-se de algo intencional, pois cada sentido é um instrumento que permite que nos beneficiemos da graça salvífica que flui no santo sepulcro, ou no santo sacrifício da missa, podemos assim dizer. E justamente por isso que deveríamos nos esforçar ao máximo para empregar, sempre que possível, todos esses sentidos durante a celebração da Sagrada Liturgia. Em resumo, os odores, os sinos, certamente importam. Espero que ajudei com essa aula. Vocês também podem dar o link para curtir ou mandar perguntas através do meu canal. Será um prazer dar respostas a vocês. Boa tarde e até amanhã.